a nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Nesta sexta-feira, nós estamos iniciando mais um ponto de encontro eleitoral pela TV RCA, que tem recebido em seus estúdios nestes últimos dias os candidatos a prefeito no município de Araraquara. A entrevista que ora fazemos está em nosso portal, além de todas as plataformas das redes sociais, como Facebook, YouTube, Instagram e o Twitter, mostrando o programa de governo de cada candidato. As eleições estão previstas, e todos sabem, para o dia 15 de novembro. Em Araraquara concorrem 9 candidatos. Já foram entrevistados aqui, expondo seus programas de governo, Luiz Cláudio Lapena Barreto, o doutor Lapena, do Patriota, Fernando Fraga, do PTB, o coronel Adalberto, do Republicanos. O nosso quarto entrevistado é Edinho Silva, do PT. Na urna, seu número será o 13. Meu caro Edinho, sentimos-nos honrados com sua presença, somos agradecidos com sua participação, pois é indiscutivelmente uma forma do atual prefeito, que busca a reeleição, apresentar à nossa população o que pretende fazer se reeleito naturalmente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan, meus cumprimentos a você, meus cumprimentos aos internautas que estão nos acompanhando. E é isso, eu penso que você abre um espaço extremamente importante para todos nós de Araraquara, para a população de uma forma geral, onde o eleitor vai formar a sua opinião conhecendo as propostas dos candidatos. Então, parabéns pela iniciativa, Ivan, parabéns ao portal RCI. Muito obrigado, Edinho. Nós, ao longo do tempo, entrevistamos os presidentes de partidos políticos aqui de Araraquara. Também foi uma forma de apresentarmos, além do candidato, o próprio partido, para que a população ela tivesse condições de alcançar uma identificação dentro da questão política. Então, nós, naturalmente, com muita humildade, nós conseguimos apresentar esse trabalho à população de Araraquara, que nós julgamos muito importante, essa convivência, essa interação entre o político e a sociedade, Edinho. Bem, o candidato Edinho Silva, ele poderá responder de 6 a 12 perguntas que faremos no espaço de tempo variável de 18 a 22 minutos. Dependendo naturalmente do tempo de respostas, poderá até mesmo responder a todas as questões. Nós pedimos apenas que o candidato ele se atenha às respostas, não desviando o foco para a agressividade contra outros candidatos, pois assim poderá permitir ao ofendido, evidentemente, o direito de resposta. Consequentemente, estará mantendo o nosso diálogo em alto nível, como temos feito até aqui. Como sabemos da postura ética do Edinho, é evidente que, por força da circunstância, nós temos que dar esse alerta a todos aqueles que são entrevistados. Combinado, Edinho? Combinado e de acordo, como tem sido a minha campanha. Muito obrigado. Edinho, segundo consta, o município hoje tem quase 500 milhões em pendências financeiras. Isso acontece naturalmente, ainda mais com a pandemia, com quase todos os municípios brasileiros, ou praticamente todos. Mas um orçamento para 2021 de 1 bilhão e 100 milhões. Se você fosse pagar tudo e entrar 2021 sem nada a dever, logo sobrariam 600 mil para administrar a cidade durante 12 meses. Nós sabemos que isso é humanamente possível. Como agir, então? Quais são seus planos, mesmo porque, se vencer as eleições, talvez pretenda deixar zerado tudo isso quando encerrar o mandato daqui 5 anos? Olha, Ivan, primeiro é preciso, e quem está nos assistindo sabe disso, diferenciar o que é dívida e o que é investimento que a prefeitura fez. São duas coisas distintas. Por quê? A dívida, ela consome
o teu orçamento, né, e você não tem nenhum ganho com isso. O investimento não. Investimento significa você muitas vezes reduzir custeio, né, significa você melhorar a infraestrutura da cidade e, claro, isso vai atrair outros investidores, vai atrair empresas para a nossa cidade, vai garantir qualidade de vida. Então, são duas coisas distintas. Eu herdei a cidade com 300 milhões de reais de dívidas. Né? A maior parte dessa dívida é dívida tributária, uma dívida de impostos que não foram recolhidos. Isso é grave, porque significa que deixaram de recolher impostos, deixaram de recolher tributos, esse dinheiro do tributo foi gasto em outras coisas e a prefeitura herdou uma dívida que vai durar por décadas. Você não equaciona uma dívida tributária de 200 milhões num curto espaço de tempo. Isso não é verdade, né? E também herdei uma dívida corrente, uma dívida com fornecedores, uma dívida que foi contraída no dia a dia da prefeitura e não foi paga. Essa é a realidade. Diferente daquilo que a prefeitura conseguiu no último período, graças à gestão eficiente que nós fizemos dessa dívida, porque vou te dar um exemplo para você entender, porque é um tema importante. Em janeiro de 2017, eu cheguei na prefeitura de Araraquara, a cidade estava com falta de água. Água, uma coisa que nunca fez parte da nossa história. Porque colocaram 22 mil pessoas morando na região do Vale Verde, sem um poço artesiano perfurado, sem um reservatório de água construído. E o povo de Araraquara vai lembrar do que eu estou falando, né? É importante fazer casa? É importante nós temos programas de moradia? Sim, mas a cidade não pode crescer de forma desorganizada, perdendo a sua qualidade de vida. Eu peguei um projeto, Ivan, que o DAI tinha, que nós fizemos correndo. Se o povo voltar, se o povo de Araraquara voltar lá em janeiro de 2017, vai ver que no dia 2 de janeiro, um dia após a minha posse, foi a minha primeira agenda, eu me reuni com os técnicos do DAI, pedindo uma solução rápida para a questão da falta de água, que era grave. Ninguém consegue viver de forma digna faltando água. Eu peguei esse projeto e fui na Caixa Econômica Federal. Cheguei lá, não eu, para ninguém achar que isso eu estou politizando. Os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, eles olharam as contas da prefeitura e falaram: é impossível nós concedermos financiamento à prefeitura de Araraquara, que ela não tem condições de contrair financiamento. Eu voltei para a prefeitura, todos vão se lembrar também, nós cortamos 7 secretarias, 7. Cortamos 144 cargos comissionados. Começamos a reduzir contratos na prefeitura. Nós chegamos, Ivan, a alcançar descontos de 40% nos processos licitatórios da prefeitura. Isso que eu estou falando está tudo registrado, está documentado, porque foi encaminhado ao Tribunal de Contas. E eu voltei no segundo semestre na Caixa Econômica Federal e a Caixa concedeu financiamento de 11 milhões para a prefeitura de Araraquara. Isso não pode ser contabilizado como dívida. Isso é investimento, porque eu peguei esses 11 milhões, perfurei 3 poços artesianos, construí 3 reservatórios de água e resolvi o problema de falta de água da cidade. Mas isso é investimento por quê? Porque, claro, para que a gente possa... Nós estamos conversando com internautas inteligentes, para eles entenderem. Porque esses poços artesianos, eles geraram mais água, portanto, o consumidor que passou a consumir essa água remunerou a prefeitura. Então, isso é investimento. Você não pode pôr isso na lista de dívidas. Eu peguei agora 60 milhões de reais para trocar toda a iluminação de Araraquara por LED. Isso não pode ser contabilizado como dívida. Por quê? Porque a hora que esse parque de iluminação estiver implantado, eu vou reduzir o custeio com iluminação pública. Eu vou reduzir o custeio com energia elétrica porque o LED gasta menos, então eu vou economizar recurso público. Então é preciso fazer essa distinção. A dívida, que é grave, nós equacionamos uma parte dela, tanto é que eu estou dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo que eu equacionei a dívida. Resolvi não. Paguei a dívida? Claro que não. Eu administrei a dívida de forma racional, de forma responsável. E nós vamos, durante todos esses anos, continuando pagando essa dívida
e administrando a cidade. Você está certo, eu não posso pegar todo o dinheiro e pagar de uma vez só a dívida, sair pagando. Porque eu tenho que continuar fornecendo merenda escolar para as crianças de Araraquara. Eu tenho que continuar fornecendo medicamentos, porque esse é outro problema. Uma parte da dívida que eu herdei eram com fornecedores de remédio, que não queriam mais fornecer remédio para a Prefeitura de Araraquara, tanto é que as pessoas estão me assistindo, só lembrar em 2016, 2017, o tanto de medicamento que o povo batia na porta das nossas unidades básicas e não tinham. Então eu vou continuar equacionando essa dívida, vou continuar administrando essa dívida. Eu tenho, graças a Deus, portas abertas em todos os lugares, tenho conseguido trazer dinheiro para investir na cidade, tenho conseguido atrair investimentos para a cidade de Araraquara, graças à qualidade de vida que nós temos. Então é preciso administrar a dívida como nós estamos administrando, sem permitir que a cidade perca a sua qualidade de vida. Efetivamente, Edinho, qual seria essa dívida? O que o município de Araraquara tem como pendência e pode afetar, inclusive, o seu funcionamento administrativo? O mais grave está equacionado, Ivan, que é a dívida tributária. Equacionada porque nós entramos num refis, que gerou uma polêmica na cidade, mas que é uma polêmica boba, porque quem pediu para eu entrar no refis foram os procuradores da prefeitura, são todos funcionários de carreira. Sai prefeito, entra prefeito, os procuradores são os mesmos. Foram os técnicos da prefeitura, todos funcionários de carreira, que falaram, Edinho, tem que entrar no refis. Porque se nós não entrássemos no refis, a prefeitura perderia sua certidão e eu não poderia assinar mais nenhum convênio, porque sem certidão você não assina convênio. Então eu entrei e equacionei que a dívida pesada, que é 200 milhões de reais de dívida tributária. A prefeitura paga, evidentemente, o refis mensalmente. Quanto que ela tem que disponibilizar para efetuar o pagamento? Olha, isso vem descontado no nosso FPM. Uhum. Hoje a prefeitura deve estar pagando aí por volta de 500 mil reais mês de dívida tributária. Refis, o refis do INSS e PASEP, enfim, outros tributos menores. Ainda na esteira dessas questões financeiras, Edinho, nós temos a Santa Casa de Araraquara, que passa, ao longo da sua história, isso já aconteceu, tá? Ao longo da história do hospital, ela passa por dificuldades. E nós entendemos que existe sempre, ou sempre existiu, a presença do município no sentido de auxiliar. E tem socorrido a Santa Casa, evidentemente, dentro das suas possibilidades também. Mas a Santa Casa, de que maneira que ela poderia definitivamente se reestruturar financeiramente e proporcionar um serviço, como sempre foi, de alta complexidade, sem abandonar, naturalmente, outros atendimentos, outros procedimentos? Olha, Ivan, a Santa Casa melhorou muito. E os gestores da Santa Casa, a mesa da Santa Casa, sabe o quanto que eu tenho trabalhado para fortalecer a Santa Casa. Quando eu cheguei na prefeitura em 2017, isso está tudo contabilizado. Porque às vezes, Ivan, tentam politizar. A gente não pode politizar aquilo que é contabilidade, aquilo que é fato, é factual. Então não adianta politizar comigo, porque os documentos estão lá na prefeitura e eu disponibilizo para quem quiser. Eu peguei uma dívida do município com a Santa Casa de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Às vezes eu fico... E na democracia a gente tem que conviver com tudo isso. Às vezes eu vejo pessoas criticando, porque... Vamos voltar no tempo. Olhe o palanque de 2008 e o palanque de 2012. Nós vamos enxergar quem estava em cima do palanque de 2008 e quem estava em cima do palanque de 2012. O problema é que agora ninguém quer assumir responsabilidade. Todo mundo parece que nasceu na polícia de Araraquara hoje. Assim, apareceram hoje, do nada. Não. Onde você estava em 2008? Onde você estava em 2012? É o que o internauta tem que se perguntar. Porque tudo isso que eu herdei, alguém fez. Não surgiu do nada. Ou seja, onde estavam as pessoas em 2008 e 2012? É só olhar, vamos voltar no tempo, vamos dar Google. Hoje com o Google a gente acha fácil o que é fato.
Eu peguei uma dívida de 11 milhões. A mesa da Santa Casa sabe isso. Eu trouxe essa dívida para dentro da prefeitura porque quem governou antes de mim não queria reconhecer a dívida. Se não reconhece, não paga. Como que a Santa Casa vive sem um fluxo de caixa de 11 milhões de reais? Ela não vive, ela quebra. Nós reconhecemos e começamos a quitar essa dívida com a Santa Casa. Todo mundo sabe, o centro de imagem que a Santa Casa tem hoje, que aumentou o faturamento da Santa Casa, sim, humildemente fui eu que consegui, a mesa sabe disso. A gestão da Santa Casa sabe disso. Por quê? A Santa Casa só vai ser sustentável se ela aumentar a sua capacidade de faturamento, Ivan. Ela precisa aumentar o seu escopo de prestação de serviço. É a mesma coisa. Se uma empresa está passando por dificuldades estruturais, porque o seu produto, ou seja, todo mundo tem um nicho de mercado. Só para um comparativo. A saúde é a mesma coisa. Araraquara tem um perfil de saúde pública. Se a Santa Casa bater naquele teto ali, que é quanto que ela atende pessoas todos os meses, e que essas pessoas, o atendimento dessas pessoas gera X de receita para ela, né? E esse X de receita não consegue cobrir o seu custo, o que você tem que fazer? Você tem que oferecer outro serviço. Porque se você não oferecer outro serviço, todo mês você vai bater naquele déficit. Concorda comigo? Se ela atende X, e esse X gera tanto de faturamento para ela, ela tem que aumentar o seu faturamento. Então, o futuro da Santa Casa é ela aumentar o seu escopo de prestação de serviço. Nós precisamos melhorar o CORA na Santa Casa, porque se melhorar o CORA, ela vai, além de salvar mais vidas, ela vai também aumentar o seu faturamento. Com a abertura do pronto-socorro do Melhado, Ivan, que a semana que vem começa a funcionar, o que nós vamos fazer? Hoje, uma parte da internação da Santa Casa, você conhece, você é um jornalista muito competente, você sabe disso, inclusive, já ajudou muito a Santa Casa. Você sabe disso. Olha, se eu interno um paciente na Santa Casa para fazer exame, o faturamento da internação desse paciente, hipoteticamente, para o internauta entender, é 5. Se eu interno lá um paciente para fazer uma cirurgia eletiva, o faturamento é 10. Então, eu tenho que tirar de dentro da Santa Casa a ocupação de leitos que são, teoricamente, não deficitários, mas que geram baixo faturamento. Com o pronto-socorro do Melhado, todos esses pacientes que vão fazer exames para terem diagnóstico, as UPAs, elas não têm estrutura para fazer, por exemplo, diagnóstico de imagem. Então, o que acontece? O paciente precisa ser internado na Santa Casa para fazer diagnóstico de imagem. Hoje, não. Ele vai para o pronto-socorro do Melhado, lá nós montamos toda a estrutura para que esse diagnóstico de imagem ou diagnóstico de qualquer doença seja feito lá no pronto-socorro do Melhado. Vai para a Santa Casa o paciente que, de fato, precisa de uma intervenção que só se faz dentro do hospital. Então, o que isso vai significar? Que a Santa Casa terá mais leitos disponíveis para aqueles procedimentos que são melhores remunerados no SUS. E a prefeitura vai ficar e vai arcar, porque é o nosso papel, com as internações dos pacientes para fazerem diagnóstico, para pequenas intervenções, para cuidar de uma pneumonia, para cuidar de uma desidratação. Então, a Santa Casa, com o pronto-socorro do Melhado, ela terá um potencial de se tornar mais sustentável num curto espaço de tempo. Edinho, mas também há casos, por exemplo, do Caibar Schutel, que é uma instituição filantrópica tradicional, já prestou um grande serviço e continua prestando à nossa comunidade um grande serviço, mas, de repente, também, a exemplo de tantas outras entidades hospitalares, acabou se endividando, justamente por pregar a necessidade de atender o próximo. De que maneira que a Prefeitura Municipal ela poderia ter uma participação mais ativa para contribuir com a revitalização do Caibar? O Caibar, Ivan, desde que eu fui prefeito da outra vez, o Nelsinho sabe disso. Nelsinho Fernandes, que é um grande gestor hospitalar, sabe disso. E agora o Oswaldo, que é um grande amigo meu de décadas, também sabe disso. Nós precisamos mudar o perfil do Caibar. Eles sabem disso. Porque existe uma política de deshospitalização da doença mental. Portanto, hoje a doença mental, existe uma orientação do Ministério da Saúde que você só interna aquilo que é grave. E o que o Ministério, não sou eu que estou falando, olha,
Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Saúde que diz. O que o Ministério da Saúde diz? Esse paciente, quando ele entra em crise, que ele tem doença mental, ele tem que ser internado no hospital geral. Ou seja, nós temos que ter uma ala na Santa Casa que interna o paciente quando ele entra em crise na doença mental. O que significa, Ivan? Nós temos que vocacionar o Cabachuto, que é uma entidade linda, uma instituição linda, que tem uma história linda, para outros serviços. Eu tenho dito muito isso. Por exemplo, nós precisamos em Araraquara de instituições que cuidem da dependência química. Infelizmente, a dependência química é uma doença, é uma epidemia. Ela se alastra a cada dia. A facilidade que se tem na sociedade hoje de acesso às drogas, né, principalmente o crack, que é devastador, ele pega um ser humano, um jovem, em questão de meses ele destrói. Nós precisamos de uma entidade forte que cuide do dependente químico. Eu tenho certeza que o CAIBAR pode cumprir esse papel, né? Além de continuar cuidando da doença mental, que é a sua vocação histórica, mas aumentar a capacidade, como o CAIBAR hoje já presta serviço típico de CAPES, né? As cooperativas, né? As atividades laboriais para a doença mental, tudo isso é um aumento de escopo da prestação de serviço na saúde. Mas eu penso muito no futuro do CAIBAR como uma entidade forte, sólida, né? Uma entidade cuidada por todos nós de Araraquara, que se vocacione também para a recuperação da dependência química. Nós temos ainda 5 minutos, Edinho. Sobre casas populares, nós temos um déficit aqui em nossa cidade, no município, de 7 mil moradias, 7 mil famílias que esperam. E o seu governo, se reeleito, o que pretende fazer? Olha, Ivan, tem uma parte que a prefeitura, porque senão a gente fica falando de coisas que não são reais. O povo sabe disso. A prefeitura não tem condições de financiar a Casa Popular. Eu não tenho um banco. Você precisaria ter um banco para financiar a Casa Popular. Por que a Caixa Econômica Federal financia a Casa Popular? Porque ela é a depositária do FGTS. Todo FGTS que é recolhido no Brasil inteiro vai para a Caixa. Então ela pega esse dinheiro, financia a casa, quando o mutuário paga a casa, remunera o FGTS. A prefeitura não tem banco, então ficar prometendo casa não é verdade. Hoje seria mentir para o eleitor, para o cidadão. Nós tivemos o fim do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal. Aquele Minha Casa Minha Vida subsidiado, que a gente falava de 0 a 1 salário mínimo, esse Minha Casa Minha Vida acabou, que é a prestação 70, 80, 90 reais, porque era uma prestação subsidiada. O Tesouro Nacional, o governo federal, bancava uma parte do custo. Esse programa acabou. Nós anunciamos 2 mil casas em Araraquara do Minha Casa Minha Vida. Inclusive 400 já estão prontas. Mas é do Minha Casa Minha Vida 1,5, que é para quem ganha um salário maior, mas não tem subsídio. E a prestação é 300, 350, 400 reais, dependendo da renda da família, né? Então, o que a prefeitura fez, já que a gente não tem essa moradia de baixo custo e o governo não fala de retomar, nós criamos o programa dos lotes urbanizados, onde a prefeitura financia o lote, né? Nós vamos financiar um baixo custo também, prestação de 60, 70, 80 reais, e o morador, a partir dele ter o lote, ele pode construir sua casa. Tem muita gente que não sabe, Ivan, mas hoje 90% das moradias até 100 metros é autoconstrução. O mais caro é o terreno, Ivan, porque hoje um terreno aqui em Araraquara, o mais barato é 60, 70, 80 mil reais. A população que ganha pouco não tem condições de comprar. Então a prefeitura vai financiar o terreno e a partir daí as famílias, as comunidades se organizam para autoconstrução, como é feito em qualquer bairro de Araraquara. Se você for para qualquer bairro de Araraquara, lá as pessoas constroem juntando os amigos, fazendo mutirão, levanta 3 cômodos, sai do aluguel, entra dentro, depois constrói mais um cômodo. Isso é o que a prefeitura tem condições de oferecer hoje para a população que ganha pouco. Nós anunciamos 2 mil casas, agora estamos conversando com a consultora Pacaembu, mais 2 mil casas, só que essas casas com prestação um pouco mais alta. Sistema, né? É isso. Bom, o orçamento participativo nós entendemos que é uma ótima iniciativa, uma grande ferramenta dentro de uma administração pública.
Mas também temos sentido, por exemplo, que algumas coisas que seriam responsabilidade do governo, por exemplo, construção de escolas, elas acabam se tornando pedido do próprio morador daquele bairro, que participa do orçamento participativo. Você não acha que esse desvio de finalidades, ele deixa de ter responsabilidade de terceiro para ser do município? Não, Ivan, porque o orçamento participativo, o que ele é? É você inverter a lógica do poder. Como que é a lógica tradicional do poder? O prefeito tem a caneta na mão, os vereadores aprovam as leis e quem decide o futuro da cidade é o prefeito e os vereadores. O que o orçamento participativo faz? Ele inverte a lógica. Quem decide o que é prioridade na cidade é a população. Quem decide o futuro da cidade, portanto, é a população. Quem decide onde vai investir os recursos é a população. E a população é quem diz onde dói. Quem diz onde dói são os moradores. Por exemplo, foram entregues mais de 5.000 casas na região norte de Araraquara, sem nenhuma creche, sem nenhuma escola, sem nenhum posto de saúde. Se não existisse orçamento participativo, talvez a população nunca tivesse gritado pela falta desses equipamentos. E a população gritou e fez com que a prefeitura inserisse isso como prioridade. Talvez se não tivesse o OP, tivesse passado como prioridade uma obra supérflua, que não fosse tão importante, porque a cabeça do prefeito ia falar, isso aqui é importante. Com o orçamento participativo, quem diz o que é importante é o povo, e o povo não erra. Tanto é que nós construímos 3 creches na região do Vale Verde, construímos uma escola, estamos agora iniciando mais uma creche, está em licitação, vamos construir a unidade de saúde, tudo isso, a unidade de saúde também está em processo de licitação, tudo isso decidido por meio do orçamento participativo. Outra coisa, por exemplo, a Chácara Flora, tem 30, 40 anos a Chácara Flora, ela é da década de 80, e nunca fizeram 1 metro de asfalto na Chácara Flora. Com o orçamento participativo, isso apareceu como prioridade, a drenagem e o asfalto. E é importante, sabe por quê? Porque além do bem-estar da população, a falta dessas obras estava assoreando, destruindo todo o Ribeirão das Cruzes, que é a principal fonte de abastecimento superficial de Araraquara. Hoje, a represa das Cruzes, nós estamos começando agora a obra de recuperação da represa das Cruzes, ela está praticamente destruída por conta de assoreamento. Então, o orçamento participativo que nós estamos investindo hoje, 60 milhões de reais em obras do OP, traz à tona e trouxe à tona aquilo que o povo de Araraquara escolheu como prioridade. Entre as prioridades, Ivan, 33 milhões de reais investidos em educação, em escola nova, creche nova, mas principalmente em ampliação e reforma, Ivan. Se não tivesse o OP, sabe quando que os bairros teriam a oportunidade de dizer, gente, olha, a creche está sem manutenção há tantos anos, a creche não comporta mais as nossas crianças, precisa de obra. Com o OP, a comunidade organizada diz, a prefeitura, isso aqui é importante, a ampliação dessa creche. Prefeitura, a ampliação dessa outra creche é importante. Eu sou um defensor do orçamento participativo, porque para mim é a forma mais moderna de se governar, mais moderna e transformadora de se governar, porque o poder sai das mãos de poucos e vai para as mãos da população. Só para finalizar, rapidinho, Edinho, questão de segurança. Os agentes da Guarda Municipal, eles têm reclamado sobre a falta de cursos, inclusive aquela questão do armamento. O que poderia ser feito, ou se você, sendo reeleito, o que pretende fazer dentro da Guarda Municipal a questão da segurança? Olha, Ivan, os guardas sabem disso. Os guardas sabem, os agentes de trânsito também sabem. A população sabe. Eu peguei a prefeitura em 2017, a guarda não tinha veículo para andar. A guarda estava há anos sem farda. Não se comprava farda, não se comprava equipamento de segurança para a guarda. Hoje, a guarda, eu entreguei 10 viaturas novas para a guarda. A guarda, todos os uniformes foram comprados, os instrumentos de segurança. Abrimos um novo concurso para a guarda agora, passando o período eleitoral, nós vamos chamar 31 novos guardas. Chamamos agentes de trânsito, equipamos agentes de trânsito, então nós investimos muito na guarda e na valorização dos guardas. O que nós temos que fazer e se eleito eu vou fazer? Eu vou construir a nova sede da guarda. De fato, nós não tivemos, nós priorizamos viaturas,
as condições de trabalho dos guardas. Nós vamos construir uma nova sede para a Guarda Municipal, ela merece uma nova sede, ela precisa. Mas na área de segurança, Ivan, nós saímos de 100 guardas, de 100 câmeras, para mais de 1.000 câmeras hoje monitorando a cidade. Nós já licitamos, a licitação já está concluída, nós vamos implantar nas principais entradas da cidade as câmeras inteligentes, aquelas câmeras que... isso não é promessa, já está licitado, é só dar ordem de serviço. Aquelas câmeras que fotografam a placa do carro e já rastreia a placa do carro. Então, se aquele carro ele se envolveu em alguma ocorrência, se ele é objeto de furto, ou seja, todos os carros que vão entrar em Araraquara serão monitorados. E vamos ampliar ainda mais nossa parceria com a Polícia Militar, de algo que tem funcionado muito, a comunidade sabe disso, os bairros têm elogiado, que é o policiamento comunitário, onde você cria grupos de WhatsApp de moradores, geralmente com um policial militar dentro do grupo, e qualquer coisa diferente, os moradores acionam a Polícia Militar e acionam também a Guarda. Nós temos, Ivan, para eu encerrar, conseguido, com esse sistema de monitoramento, principalmente de câmeras, que é o programa Câmera Cidadã, descoberto muitos crimes, ajudado a polícia a resolver muitos crimes na nossa cidade. Mas tem muito ainda o que fazer na área de segurança, principalmente em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, que são, efetivamente, formam a estrutura de policiamento preventivo da nossa cidade. Muito bem, Edinho. A mensagem final do candidato Edinho Silva, pelo PT, concorrendo nas eleições de 15 de novembro, buscando, evidentemente, a reeleição. Olha, Ivan, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, muito mesmo. Agradeço aos internautas que tiveram a paciência de nos ouvir. Eu sei que nós fizemos muito em Araraquara, eu peguei a cidade numa situação muito difícil. Hoje nós recuperamos a capacidade de manutenção de Araraquara. Nós já recapeamos 80 quilômetros de vias públicas. É como se a gente pegasse em linha reta Araraquara-Ribeirão Preto, já foi recapeado. Restabelecemos as equipes de tapa-buraco, de limpeza da cidade, de recuperação das nossas praças. Enfim, nós fizemos com que a cidade voltasse a funcionar, tivesse uma estrutura de zelo, né? Cuidamos do nosso povo, enfrentamos uma pandemia que nenhum de nós estávamos preparados, conseguimos fazer com que Araraquara fosse referência para o estado de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, né, que tanto nos orgulhou. Araraquara é referência no cuidado e Araraquara é referência para salvar vidas. Não tem nada mais importante que nós salvarmos vidas. Então, eu penso que nós fizemos muito, mas temos muito o que fazer, principalmente preparando Araraquara para o pós-pandemia. E o nosso grande desafio é a geração de empregos, Ivan. E nós vamos trabalhar muito para atrair investimentos, como atraímos o Outlet, como conseguimos, conversando muito com a Rumo, que a Rumo aumentasse a sua capacidade de investimento em Araraquara, inclusive construindo todos os postos de abastecimento lá no pátio de Tutóia. Também a oficina vai ser construída no pátio de Tutóia. Isso vai fazer com que a gente libere toda a área central e tire as composições de dentro do perímetro urbano. Tudo isso conversando e dialogando. Estamos dialogando agora com a Estrela Galícia, que Araraquara está entre as cidades que podem receber esse investimento, e outros tantos investimentos ocorrerão em Araraquara, para que a gente possa enfrentar o grande desafio, que é o emprego, o trabalho e a renda do nosso povo. Ou seja, temos que preparar Araraquara para que ela cresça agora no pós-pandemia. Mas nesse momento, a nossa prioridade é cuidar das pessoas, a nossa prioridade é salvarmos vidas. E muito obrigado pela oportunidade, Ivan. Muito obrigado ao prefeito Edinho Silva, candidato à reeleição, que esteve aqui neste ponto de encontro eleitoral. Nós voltamos na próxima segunda-feira apresentando um novo candidato nas eleições municipais em Araraquara. Muito obrigado a todos.